Olá para vocês! No Visão da Política de hoje, nós vamos falar sobre meio ambiente, desmatamento e arborização. Esse que é um assunto tão importante e que nós devemos ficar ligados no nosso dia a dia. O meu convidado de hoje é o Marcelo Bueno Fernandes, ele que é engenheiro agrônomo, ambientalista e paisagista. Seja muito bem-vindo à Visão da Política, Marcelo. Bom, a gente tem um dado que o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento até 2050. Hoje a gente sabe que a gente tem um desmatamento que ele é legal. Você acredita que é possível a gente chegar a esse desmatamento zero? Eu acredito. E tenho a maior fé que vai acontecer e luto por ele há muitos anos, né? A legislação permite, né, dentro dos biomas diferentes, os limites de desmatamento. Então, meus colegas, né, agrônomos, nós temos grupos que se reúnem com frequência, falam com frequência, os produtores de grãos, né, os grandes do agronegócio, né, eles ainda relutam muito em relação à área desmatada e acreditam que a legislação atende à demanda ambiental, vamos dizer assim, né? Então, o que eu tento no dia a dia é esclarecer a todos eles que é hora de reverter, né? Assim, essa meta de 2050 está muito longe, né? Há 15 anos a gente já discute desmatamento zero, que era para ter acontecido há 15 anos atrás. E ainda, né, se você for na agência ambiental, existem vários processos de supressão de vegetação para ampliação, principalmente de pastagens. Eu sou tido no meio, às vezes, como um anti-agronegócio, né? um movimento que prejudica ou que discrimina o agronegócio, mas não é por aí. É o que eu venho tentando esclarecer com os colegas produtores, principalmente, né? Que é hora de ir para o caminho contrário. Então, assim, o passivo ambiental que a gente tem, as florestas que ainda existem, né? Tanto no Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, né? A região amazônica, não só o estado da Amazônia, né, que representa muito representado pelo Pará, que é um dos maiores estados do Brasil, né? Os grandes municípios nossos estão no estado do Pará. Então, ainda se desmata muito para abertura de pastos. E nós temos um monte de fazendas, áreas improdutivas, degradadas, que poderiam ser utilizadas para essa ampliação de produção, ao invés de suprimir floresta. Então, muitos que estão praticando hoje agricultura ABC, né, que há muito tempo já se propôs, em 2019, 2020, estabeleceram metas, né, que é a agricultura de baixo carbono, o ABC. Então, lá tem as práticas, né? Muita gente confunde, quando fala de baixo carbono, quando fala de carbono, os produtores rurais arrepiam, sabe assim, porque, mas esse negócio de sequestrar carbono, de produzir carbono, aí eles se defendem que o pasto sequestra muito carbono, que as lavouras sequestram muito carbono, e o problema não está no só sequestrar, está no produzir e sequestrar. Então está no equilíbrio da emissão de carbono, vamos dizer assim. Então, assim, a gente não precisa mais desmatar, né? Esse desenvolvimento, né, da agricultura, o crescimento do agronegócio, ele pode ser obtido com melhorias de produtividade, não de aumento de áreas. É muito o que tem se falado sobre essa produtividade nessas feiras, né? Igual a gente tem em Rio Verde, no Mato Grosso. Tecnologias de produção, né? Uhum. A Embrapa foi um grande promotor do agronegócio no Brasil, né? Assim, nós temos que agradecer muito a criação da Embrapa, porque a Embrapa desenvolveu variedades adaptadas ao cerrado, né? E as produtividades, variedades que se adaptavam muito bem, desenvolviam muito bem e produziam muito bem no cerrado. Produzem, né? E todo dia surgem variedades novas, né? Com melhoria de produtividade, com tecnologias mais, né, atuais, mais desenvolvidas em centro de pesquisa, né? A Embrapa é um deles, vamos dizer assim. Então, pelo grande problema, né, ambiental, o aquecimento global, acho que é o mais em voga, né, o que a gente mais observa em relação a isso, é que a gente deveria ter essa meta do desmatamento zero para 2020, não para 2050. Né? Eu tenho uns amigos aqui, mas eu posso desmatar até 20%, eu posso manter só 20% da minha propriedade, né, com mata nativa. E aí? Você acha que isso é
é o correto, acha que essa legislação contempla, né, esse dano é proporcional a essa quantidade que você pode matar da sua propriedade. Então, assim, eu sou filho de pequeno produtor rural, quando eu era criança, adolescente, né, eu participei do grande destruição que o Lutzenberg até criou uma série de filmes, né, de documentários, que foi a década da destruição. Anos 70, anos 80, né, principalmente, onde abriram a Transamazônica e tal. E isso proporcionou muito, incentivou, o governo incentivava a desmatar. Então, você recebia máquina, recurso, operador de máquina. Eu lembro que meu pai era um pequeno produtor e ele só pagava o óleo diesel para desmatar. Isso era pensando no desenvolvimento? No desenvolvimento, exatamente. Então, assim, eu me lembro das árvores gigantes que existiam nessa fazenda do meu pai. Era uma propriedade pequena, um pequeno produtor rural, mas quando meu pai adquiriu ela era praticamente toda de mata, né? Então, quando ele foi vender, em 1990, mais ou menos, 90 e pouco, ele foi vender propriedade, já não existia quase nada e estava lá a pequena reserva dos 20%. E a cidade cresceu para o lado da fazenda e até esses 20% foi suprimido depois para poder virar loteamentos. E o que eu mais observei nisso, assim, não é só de dado científico, eu costumo falar isso muito para os meus colegas e tal, né? Não é só de dado científico que eu vejo e sinto isso, né? Eu participei vamos dizer assim, desse desenvolvimento da agricultura, né? Que aumentar as áreas, crescer as áreas, né? Principalmente pastagens, né? Hoje, as áreas extensas, né? Acho que eu li um dado do MAP Biomas outro dia que 90% dos pedidos de supressão é para abertura de pasto, criação de gado, né? Então, é o momento de se reverter isso. É o que eu venho pegando no pé dos meus colegas produtores. Quantas árvores você já derrubou e quantas você plantou na sua propriedade? Eu estive na Goiasa, que é uma usina de álcool, lá em Goiatuba, Bom Jesus, né? Que a Goiás hoje produz açúcar orgânico. E a fazenda é totalmente sustentável e para a produção de orgânico. E eles estão num processo de regeneração, de recuperação de nascentes, principalmente recuperação de nascente. O maior problema do desmatamento está ligado à água. As árvores são os maiores emissores de água para o meio ambiente. Então, a Amazônia não é só o pulmão do mundo, ela é o reservatório de água do mundo, né? Muitos cientistas defendem, e eu acredito piamente também nessa história, dos rios aéreos, né? A massa de ar que vem da Amazônia que leva essa umidade para o resto do Brasil. Então, hoje ela está com uma grande parte, né, que foi suprimida, né, da floresta que foi suprimida. Então, esses rios diminuíram. Tanto os rios, vamos dizer, terrestres, afloramento, porque rio é afloramento de lençol freático, né? O rio, para se sustentar, não é só chuva e enxurrada que vai encher o rio. O lençol freático tem que estar abastecido, né? Você tem que retornar essa água para o lençol freático. É o problema das cidades, né? A permeabilidade do solo. Então, os poços vão secando, mini poços vão secando, porque não há essa reposição de água para o solo. E essa é uma das preocupações também da União Europeia, né? Já que em relação à Amazônia. E algumas empresas europeias vêm querendo instituir sanções ao Brasil, né? Não vou mais comprar de você se não tiver políticas sustentáveis, cuidado com o meio ambiente. Isso ainda não aconteceu, né? Não. Mas isso está perto de acontecer. Teve um boato outro dia, né, da Nestlé, da Danone, né? Da Danone, da Nestlé, né, que era que eles não iam comprar mais, né, se não tivesse comprovação de que seriam produzidos com sustentabilidade, né? Isso, eles até falaram que começaram a comprar mais de outros países, se eu não me engano, da Ásia, mas não tenho certeza se eles realmente pararam de comprar no Brasil. Não pararam. Mas isso já foi assim um choque de realidade, sim, com certeza. Olha, um aviso, né? Isso, com certeza. Eu estive numa palestra do Lalai, que foi indicado como Prêmio Nobel da Paz, ele não ganhou, mas ele foi indicado em Gramado, na Semana Oficial das Engenharias, né? E o Lalai colocou muito bem lá, assim,
para produzir o grão, você tem que desmatar e consumir muita água. Então, o que a gente faz aqui, os chineses não fazem na China. Eles pagam para a gente fazer aqui, né? Então, assim, eles protegem os mananciais hídricos, principalmente, né? Essa crise da água, né, tá clara aí agora, né? Muitos estados, muitos municípios que passaram aperto em função de não ter água, né? De rio secar e tal. Então, o ciclo da água, né? Que é a maior questão do desmatamento é a interferência no ciclo da água, né? No ciclo das chuvas, né? E muitos têm consciência e fazem uma agricultura legal, no senso de sustentabilidade. Mas o pacote tecnológico que é vendido, até por financiamento bancário e tal, que você tem que usar aquele adubo, tem que fazer aquela preparo de solo, porque tem seguro e tem que pegar a garantia que você tem que produzir. Então, os pacotes tecnológicos nossos incentivam, né, essa prática, que é insustentável, né, assim, já está bem defasada, já está, né, muito ultrapassada. E, assim, se não adotarmos imediatamente, né, os princípios básicos da agricultura de baixo carbono, que é plantio de consórcio agricultura-floresta, conservação de solo, recuperação de nascentes, reflorestamentos, né, assim, a Goiás está fazendo agora um trabalho gigante de reflorestamento, né, para criar os corredores ecológicos, aumentar a faixa. Eles entenderam que a legislação de 50 metros ou 100 metros, dependendo do curso do rio, né, ela não quer dizer muita coisa. A legislação, né, eles têm pesquisa, eles têm trabalho diariamente em campo, e isso é questão de observação e técnica, né? Os profissionais estão lá, né, cada dia se certificando da importância de recuperar nascentes, principalmente. Você participou de um congresso de arborização recentemente, arborização urbana, e a nossa capital, Goiânia, completou 91 anos no último mês, e ela tem o título de cidade arborizada do mundo, concedido pela ONU. Só que a gente, mesmo tendo mais de 1 milhão de árvores em Goiânia, segundo o último dado que eu encontrei, cerca de 32 bosques e parques, é uma cidade muito bonita, muito verde, e mesmo assim as temperaturas aqui estão cada vez mais altas. A cada ano que passa, o calor é maior e chega a ser quase insuportável. Mesmo com tantas árvores, o que é possível fazer para a gente ter mais qualidade de vida e mais sustentabilidade aqui na nossa capital? As cidades são ilhas de calor, né? Então, toda cidade, os telhados, os pavimentos, principalmente o nosso asfalto preto, ainda por cima, que acumula mais calor, né? Então, assim, a gente pode amenizar incrementando plantio de árvore, né? Botando mais árvore e tal, mas as nossas ilhas de calor dependem do ambiente que chega até elas, né? Então, assim, está tudo influenciado pela zona rural, né? Goiânia era uma fazenda, né? Que a gente foi povoando e pavimentando, né? E permeabilizando o solo. Então, a arborização urbana vem como uma grande ferramenta para poder, né, qualidade de vida nas cidades. Poluição, ruídos, né, sonoro, emissão de oxigênio, né, de qualidade do ar, o sombreamento dessas áreas pavimentadas, né, todo mundo sabe que num bairro onde é arborizado, em relação ao bairro que não tem arborização, dentro da cidade a temperatura a diferença de temperatura é grande. Em Palmas tem um trabalho de um professor da Universidade de Tocantins, que a diferença entre Palmas e Taguaruçu, que é o município vizinho, uma cidadezinha 30 quilômetros do centro de Palmas, né, é 5 a 6 graus de diferença a temperatura. Por quê? Porque lá em Taguaruçu ainda é muito preservado a água e as florestas. É um município pequeno que criaram várias situações de parques, de área de preservação, que mantém uma diferença muito grande de temperatura entre a cidade e a área fora da cidade. Né? Goiânia, dá para a gente ter essa noção? Eu gosto de usar o exemplo quando você está ali no setor em Campinas. Ali parece que é mais quente, assim como outros bairros de Goiânia, do que, por exemplo, quando você está no Parque Flamboyant ou para essa área aqui do Parque Los Andes, onde a gente está aqui na sede da Assembleia. Aqui é um pouco mais fresco, porque tem mais parques. Mais árvores, mais áreas verdes, né?
O que precisa da arborização, assim, a gente discutiu muito isso no Congresso, né? A maioria das cidades, Goiânia agora que entrou uma equipe nova da AMA, né, depois de muitos anos, que é uma equipe de pessoas que são funcionários da AMA, concursados, que passava por lá muito técnico, que eram de cargos comissionados e tal, e a sequência de trabalho era difícil. Foi criado o PNAU, Plano Nacional de Arborização Urbana. E o nacional deu base para os estaduais e para os municipais. Então agora a AMA, o título que é concedido pela ISA, que é a Sociedade Internacional de Arborização, e reconhecido pela ONU, né, com a minha participação da SBAL, que foi feito o título para Goiânia, né, assim, Goiânia está pleiteando fazer o congresso de arborização do ano que vem. Do ano que vem não, 2026, que ano que vem é São José dos Campos. E a prefeitura foi toda lá com a sua equipe técnica para poder pleitear esse recurso e mostrar que a prefeitura de Goiânia agora vai dar importância devida para as árvores e para os parques. Nós somos privilegiados porque assim, os parques já foram criados, né, há um tempo atrás e as últimas prefeituras incentivaram o investimento e melhorar os parques, né, mantê-los e tal. Goiânia foi construído como uma cidade-jardim, né? Era até para a gente ter mais parques, talvez. Mais parques, exatamente. Alguns foram livrados aí da especulação imobiliária, né? O Parque Jaó lá, tem o Beija-Flor no Jaó, né? Já tinha aprovado um condomínio no Parque Beija-Flor, no setor Jaó. Foi o Maurício Nardini, que era o promotor de justiça na época de meio ambiente, que não permitiu, né? Entrou na briga com as construtoras e tal e não permitiu, né? O judiciário já tinha liberado para fazer o loteamento, né? Fazer o condomínio, como outras áreas de Goiânia municipais também que foram tomadas pelos investimentos imobiliários, né? É o que estão querendo fazer com o setor sul, né? Verticalização do setor sul, apesar que acho que o projeto Cura, lá onde são as áreas verdes do setor sul, estão completamente abandonados, né? Então precisava de investimento, os moradores, eu sou do setor sul, nós é que plantamos árvores e cuidamos das áreas verdes do setor sul, que a presença da prefeitura nos últimos anos tem sido muito insignificante no dia a dia das áreas do setor sul, né? E é onde começou a ideia de cidade-jardim, todo o planejamento da nossa capital, né? Exatamente, né? O projeto Cura foi um pontapé aí para essa visão mais, né, de cidade verde, né, de cidade-jardim. Então, agora vão se cuidar das árvores, né? Nós temos esse problema de Goiânia também. A gente perde árvore e, até um tempo atrás, o replantio, tanto dos bosques, né, das áreas de parques e tal, eram muito incipientes. Nunca foram uma secretaria, foi um lugar que os políticos, né, dessem muito valor e que desse incentivo. Então, assim, a gente vê isso no Sudeste, né, de Minas para baixo, o departamento de arborização, a equipe de arborização, o cuidado com as árvores do dia a dia, reposição, replantio, avaliação de riscos, né? Hoje a gente vê aí muita eliminação de árvore porque o cara acha que a árvore vai cair em cima da casa dele, ou faz sujeira. Nesse ponto, Goiânia também tem árvores muito antigas. E quando começam as chuvas, a gente vê ali, por exemplo, no setor marista, árvores caindo em cima dos carros, em cima de poste elétrico, quebrando calçadas. Qual a forma de prevenir esse tipo de acidente? Falta de manutenção. Então essas árvores não precisam ser arrancadas? Não. Elas não podem, A maioria não. A maioria não. Depois da avaliação de risco, para ter uma noção, hoje tem penetrógrafo, hoje tem ultrassonografia, como é que chama? Tomografia da árvore para a gente definir como que está a situação de saúde dela, né? O centro do tronco dela, se houve ataque de cupim, formiga, qualquer podridão e tal. Então, assim, tem que se fazer as podas corretas, né? É o manejo, realmente, de um departamento forte. Em Goiânia, a AMA que cuida disso, né? De liberar poda, supressão e tal, mas quem executa é a Comurg. Então, esse planejamento tem que vir aí das duas, né? Dos dois órgãos, né? Um trabalho em conjunto e tal. No caso da retirada de uma árvore, é necessário você plantar outras? Sim.
Como funciona? Depende da espécie, né? A gente chama de compensação ambiental, né? A cada árvore você é obrigado a plantar 20 ou 30 espécies para compensar aquela árvore que você tirou. Aí para empreendimentos, né? Então, assim, tem lotes, áreas que ainda existe árvores remanescentes que na hora de construir, assim, ela obrigatoriamente tem que ser suprimida. Também, aqui eu briguei muito na época da Rua 90, né? O Dozanã era o secretário de obras, eu era conselheiro do CREA, tentei ao máximo que eles fizessem o resgate das guarirobas, né? Mais de 1.500 guarirobas foram cortadas e jogadas fora, que poderia ter feito a retirada dela e o remanejamento dela, como os flamboyants da Avenida Goiás. Então, no Sudeste, eles investem muita grana para poder não cortar a árvore. A gente transplanta a árvore adulta de 50 anos, a árvore de 30 anos, de 50 anos. Hoje nós temos tecnologia, temos técnica para poder fazer o desmame, o sangramento da árvore e tal, e remanejá-la de lugar. Né? Os flamboyants aqui é uma espécie totalmente passiva de ser remanejada. Isso, né? para a gente não perder essas árvores. Exatamente. As que cortaram na Avenida Goiás, para abrir o eixo, né? Terminar o eixo lá, principalmente na região do Urias Magalhães, ali, do Crimeia, Urias, né? Foram cortados, eu não me lembro a quantidade, foram mais de 300 flamboyants adultos, né? Lindo. O pessoal da AMA, que esteve comigo no congresso, ainda falaram lá, nós ainda fomos lá, em relação ao posicionamento do ônibus, ainda brigamos para manter várias delas na linha do ônibus lá, né? Mas muitas não poderiam, porque o flamboyant, ele tem um crescimento meio, né? A copa dele, o formato de copa dele é mais, né, horizontal, então ele dava problema na circulação dos veículos. Mas se faça uma poda de copa, poda de raiz, a gente poderia ter tirado os 300 flamboyantes de lá e levado para as praças, para os parques, né? Então, assim, e o ganho disso? 30 anos, né, no replantio. Como as guarirobas aqui, até um dos conselheiros no CREA lá, quando eu falei, né, o que tem? Tira isso aí, vai ficar custando dinheiro, depois a gente vai plantar elas tudo de novo. Plantar elas tudo de novo com 1,5 m de altura. E esperar 20 anos para ela fazer o benefício ambiental delas, né? De ter o verde, de ter a sombra, de ter a troca de gases, né? De reter poluição e tal. Então, quanto tempo? E a Nova Cap tem um trabalho em Brasília, que passou a plantar palmeiras de porte grande, né? Depois de um estudo feito pela Nova Cap, que após 5 anos, as plantas pequenas que eram plantadas, após 5 anos, tinha 5% delas sobrevivido. A Nova Cap passou a fazer, e acho que todo mundo tem que adotar isso, plantar árvores de porte grande, palmeiras de porte grande, para colocá-las, e elas já cumpriam o papel ambiental delas, né? Então, é muito melhor manter as palmeiras, né, a arara guariroba, uma palmeira nativa nossa, de 5, 6, 8 metros de altura, do que esperar 20, 30 anos para elas ficarem desse tamanho. Não é só tirar elas, guardar num viveiro, depois retornar com elas, ou utilizá-las num parque, outras avenidas e tal, e, para reposição, adquirir planta de grande porte. São Paulo já faz isso, né? As licitações de prefeitura no interior de São Paulo, São José dos Campos se destaca muito, onde vai ser o próximo congresso de arborização, né? Nas especificações hoje, né, eles não compram árvore pequena, então é no mínimo uma árvore de 3 metros, já com estaca e tal árvore que com mais 3, 4 anos ela é uma árvore já bem, né, de porte significativo, que já cumpre o papel ambiental dela. Então, assim, falta política pública para isso, né? O plano de arborização veio para isso. Na realidade, falta os secretários, os políticos adotarem esses, né? Porque, assim, a gente tem técnica, nós temos todas as ferramentas para poder, né, fazer uma arborização legal, manter a cidade, né, manter o título, porque esse título também ele depende de ações das prefeituras para poder mantê-los, né? O ex-prefeito, o atual prefeito que está saindo, sim, nesse ponto ele foi muito positivo em relação a dar esse apoio para a AMA, né, para a Agência Municipal de Meio Ambiente, para poder, hoje Goiânia já tem vários programas de arborização, o que você pede a árvore para plantar na sua casa, né, tem vários programas da prefeitura. Isso também foi o que motivou o recebimento do título, né, de Tree Cities, né, que é a cidade de árvores, né.
não me lembro quantas são no mundo, concedido pelo ISA. Então, a gente tem que cuidar delas, né? Precisa ter, hoje, eu acredito que daqui para frente, a Prefeitura de Goiânia vai ter um perfil bem diferente da valorização e da importância das árvores dentro do contexto urbano, né? Agora, voltando ao assunto das enchentes, né? A gente viu que a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, agora a gente está vendo a maior enchente do século acontecendo na Espanha, algo inimaginável, né? É culpa dos governos? É culpa das pessoas? Tem como amenizar esse tipo de tragédia ou até mesmo evitar? É culpa dos anos de destruição. São vários. E o reflexo é mundial, né? A preocupação dos europeus, os brasileiros ficam aqui, né? Muitos aí falando que as ONGs, a Amazônia é vendida para os estrangeiros, né? Os estrangeiros são maior investidor e tal, mas é porque eles valorizam, né? Eles sabem e reconhecem a importância, né? Que antigamente era o pulmão do mundo, não só o pulmão, mas da umidade do mundo, da chuva do mundo, né? A Amazônia tem uma participação importantíssima, né? Quando pensar de maneira global, né? Então, o que a gente tem que tentar aí agora realmente é reflorestar, recuperar nascente e, a curto prazo, prevenir ou evitar ações mitigadoras, né? Eu acredito. Vão reduzir os impactos, né? Na Espanha, né? A população reclama que não foi avisada, né? Mas as previsões eram de chuvas intensas, iam ter chuvas intensas, mas nunca se imaginou que ia ser a chuva do século, né? Como você colocou. Então, no Rio Grande do Sul a mesma coisa, né? Já tiveram vários problemas e tal, e todos eles, nos últimos 30 anos, 50 anos, tiveram oportunidade de implementar ações, obras de infraestrutura, de drenagem, né? De não licenciamento de novas áreas de loteamentos, de empreendimentos imobiliários, que são áreas que, né, não deveriam ter sido liberadas para isso, né, como é o caso de Porto Alegre, tem vários lugares lá que de forma alguma poderia ter sido liberado para fazer loteamentos. Então, assim, é um processo de reversão moroso, eu acredito, né? Para mitigar e para amenizar, acho que a gente pode, daqui em diante, fazer um punhado de ações. Vamos falar aí de reflorestar, de arborizar, né? De dar valor a essa questão da... Políticas públicas de prevenção. De prevenção, exatamente. Mas o caminho contrário é um caminho, né, assim, eu não queria ser pessimista nesse ponto, não, mas eu vejo com muita preocupação. E ainda hoje, como eu estou te dizendo, né, assim, no meu grupo lá da Associação de Engenheiros Agrônomos, né, um colega postou agora outro dia, e aí, alguém está fazendo licenciamento aí para supressão? Aí eu, não, você está querendo suprimir, amigo. As discussões nossas aqui do dia a dia, porque eu tenho uma fazenda ali, que eu... Então, assim, ele vive muito bem e produz muito legal lá. Você tem necessidade disso, dessa supressão? O desenvolvimento, o faturamento, né, o financeiro. Eu participei de uma reunião de uma família discutindo das fazendas que eles têm no Pará, que eles ainda têm muita área para ser desmatada, né? E eu tentando conversar lá assim, para quê? Para aumentar de 30 mil boi para 40 mil boi? Isso em benefício de quem? De 6 pessoas, né? Os irmãos com os filhos. Então, assim, não, o Brasil, o desenvolvimento, o PIB, o faturamento. Então, é hora de repensar bastante a questão financeira e ambiental, né? Porque o maior opressor do meio ambiente é o capital, né? Assim, sempre a gente tem um problema grave causado pelo capital, né? E não sou contra a produção, eu falo para meus amigos, né? Só precisa mudar o modelo. E pergunto para eles várias vezes, quem está fazendo agricultura de baixo carbono? Ninguém nunca me respondeu. Nunca respondeu, não. 2 me responderam nesse grupo nosso de agrônomos, que é um é do grupo Hall aí da Casa do Pica-Pau, do seu Luiz, que é um cara assim, que eu admiro muito, né? A filha, o genro dele, que é meu amigo, que assim, vem fazendo a forma correta, né? A nova maneira de se produzir, a nova visão da fazenda, do agronegócio.
Mas, infelizmente, a grande maioria ainda vive do pacote tecnológico antigo, né? Conservação de solo, curva de nível, plantio direto, que é plantio na palha, né? Que não deixa o solo desnudo. Então, além do rio, do desmatamento, tem um problema do assoreamento, né? Que a terra que é carreada para os rios, e os rios vão acabando. Os pequenos, né? Ah, mas é uma nascente pequena, não é um rio pequeno, mas é do pequeno, juntando os vários rios, várias nascentes, é que formam os grandes rios, né? Que vão desaguar lá na nossa Amazônia e vai para o mar, né? Então, é hora de realmente, para mim já passou, inclusive, mas ainda né, nós temos que mudar essa mentalidade e adotar essas medidas, né, de produção sustentável, que não tem mistério, não tem muito segredo, né? Tá aí um monte de ferramenta na mão aí. Eu conheci um monte de fazenda aqui, né, em Sinop, no Mato Grosso, Sorriso hoje, que plantam soja, milho, sorgo orgânico e quase 100% para exportação. Porque aqui no mercado brasileiro, a diferença deles de valor, né, a valorização do estrangeiro, vamos dizer aí, né? Então, assim, como a Goiás hoje produz açúcar, mas 95% do açúcar deles é exportação. Lá vale muito mais do que o açúcar produzido sem sustentabilidade, né? Ou organicamente e tal. Então, é hora de repensarmos os agricultores, agropecuaristas de maneira geral, assim, qual é o preço disso para a gente, né? Para as nossas gerações aí, né? Esse normal hoje do calorão, né? Para os próximos anos, a previsão é que não amenize, né? Que vão continuar essas ondas de calor, né, e tal, em função da resposta da natureza, que a natureza está dando. O Monte Fuji, né, a primeira vez não sei se você viu no Japão, o Monte Fuji que faz a nuvenzinha lá de neve, né, a primeira vez na história do Japão que o Monte Fuji chega agora no inverno sem ter neve no Monte Fuji. Quem foi lá no Japão agora para conhecer o Monte Fuji e ver lá, não tem neve. Pô, então isso não é Brasil, né? O negócio é mundial, né? Nós estamos todo mundo aí na nossa casa, planeta Terra, né? As correntes marítimas, né? Tá tudo interligado, né? Para poder e que gera essas consequências aí, né? Para todos, como gerou na Espanha, em Valência aí, né? E assim, obra de infraestrutura ou de engenharia para segurar isso, amenizar isso, difícil, né? A gente tem que não deixar esses fenômenos extremos acontecerem. E eles estão acontecendo em resposta à nossa agressão à natureza. Marcelo, para a gente finalizar, qual é a sua visão da relação da política com o meio ambiente e todas essas políticas públicas de sustentabilidade? Pois é, nós passamos os últimos anos aí, assim, dramático, né? Do nosso ex-presidente, não é segredo para ninguém, né, o negacionismo ambiental, né? Assim, é terrível. Eu tenho um punhado de amigos que corrobora com isso e acha que esses processos que estão acontecendo são cíclicos. Só que eles não sabem a última vez que aconteceu, porque nós passamos a monitorar a temperatura e tal no Brasil há 100 anos, né? No Japão, na China, há muito mais. E eles justificam muito que são ciclos da natureza e que isso acontece. Eu discordo completamente. Assim, qualquer um que tem, não precisa ser cientista para isso, não. Eu brinco, vamos falar de temperatura, né? Climática, aquecimento, tal, eu brinco que assim, eu sempre tive motocicleta. Então, até com meus amigos, mas da onde? Aí eu vou lá, corro atrás dos dados, né? Mas era muito simples, né, rapaz? Eu andava de moto aqui em Goiânia, eu ia para a faculdade cedo, 6h30 da manhã, você está aqui dentro de Goiânia, é uma temperatura. A hora que saía lá para o campus, nas baixadas, passava frio na motocicleta. Aqui dentro de Goiânia, não. Então, não precisa ser cientista para entender que a influência, né, do aquecimento das cidades com ilha de calor e do aquecimento global para saber que, assim, a gente tem que reverter. Tem que reflorestar, tem que manter floresta em pé, né? Floresta em pé hoje como fonte de várias coisas de sobrevivência aí, né? Vamos agradecer aos
os povos originários aí, porque senão hoje a gente já estava muito pior, né? Porque quem segurou boa parte da Amazônia, né? A Amazônia Legal, que não é só o estado da Amazônia, o Pará principalmente, né? Foram as comunidades indígenas, né? Porque senão hoje nem lá, né? O governo passado estava incentivando a atividade mineradora, tal, e assim, as ONGs e eu como o defensor de desmatamento zero, eram os ecochatos, né? Que estão lá atrapalhando o desenvolvimento do Brasil, vocês estão atrapalhando. Nós temos bilhões de minérios, né? E aí, nós vamos destruir mais ainda para poder produzir riqueza. Então, acho que é o ponto crucial aí. Capital versus meio ambiente. Acho que a gente tem que... E aí os políticos, né, de maneira geral, precisam realmente se inteirar a respeito do ocorrido, né? Deixar de negar. Tem uma moçada aí que nega totalmente o aquecimento global, né? Nega o que está acontecendo, que é culpa nossa, que nós estamos sofrendo as consequências, né, do que nós fizemos durante os anos, a forma errada, né? Que o próprio governo incentivava essa, né, abertura de áreas agrícolas, pastagem, tal. Então, isso foi um período, foi uma época. Então, ele tinha que ter um limite, né? A legislação, eu acho que ela não... se eu tivesse, né, eu ia falar, mas nós somos os que mais preservam, os amigos do agronegócio, né? Nós somos os que mais preservamos. Vocês são donos das terras, quem vai preservar? Eu que tenho um lote aqui, 2 hectares aqui, um achat de 2 hectares, vocês é que são donos das propriedades rurais, né? Quem que tem o título de maior preservador, que mantém as florestas? Dentro da legislação. Eles acham que dentro da legislação está ótimo, né? E eu discordo, né? Falo muito que dentro da legislação, acho que tem que, por região principalmente, né? A coisa é meio genérica, né? Tipo de solo, bioma, caatinga, cerrado, Mata Atlântica e tal. Tem uma legislação diferente para eles, inclusive, né? Então, eu acho que a legislação somos nós. Nós temos que ter consciência, né? A consciência do produtor e tal, para poder entender o que está acontecendo, essa resposta da natureza em relação a isso e partir para reverter o quadro. Marcelo, muito obrigada pela entrevista, pela sua presença aqui no Visão da Política hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.